Olá, boa tarde. Me chamo Murilo Araújo, sou duplo associado ao Rotaract Clube de Pacaembu e ao Rotary Clube de Pacaembu. E estamos iniciando o projeto Rotaract Te Explica com o tema hepatites virais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Pacaembu. E hoje estamos aqui gravando esse vídeo com uma convidada especial, não vou chamá-la de convidada, mas sim com uma parceira em especial, doutora Aline Damasceno. Tá? O projeto em si, ele visa ter o maior número de alcance possível para tratarmos sobre hepatites virais, uma doença populacional que a maioria desconhece, que a maioria às vezes não tem acesso à informação dessas doenças, tá? E que é, é de muita importância e relevância também à saúde populacional. Vou estar passando a palavra à doutora Aline para que fale um pouquinho sobre ela, o currículo dela, as experiências dela, e depois ela retorna a palavra a mim para darmos seguimento aos nossos questionamentos e às nossas dúvidas à doutora. Doutora, inicialmente, obrigado pela parceria, a palavra é toda sua. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Eu acredito que essas iniciativas podem fazer uma diferença muito grande na saúde pública em geral, e é um prazer enorme estar participando aqui, podendo ajudar, de certa forma, a população. Bom, meu nome é Aline Damasceno, eu tenho 37 anos, sou formada pela Universidade Camilo Castelo Branco, de Fernandópolis, me formei em 2011, fiz a minha pós-graduação, a residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Regional de Presidente Prudente, terminei no começo de 2014, e desde então eu vim para Dracena, onde atuo até agora. Aqui eu atuo como cirurgiã geral, atendo na área de gastroenterologia desde que eu comecei, no AME, no consultório, e atuo em medicina intensiva. Muito obrigado, doutor. Então, vamos dar início aos nossos questionamentos, até porque a doutora Aline tem uma série de compromissos, a gente sabe que a agenda médica não é fácil, né, doutora? Então, vamos lá. Doutora, inicialmente, o que são hepatites virais e quais os tipos existentes de hepatites virais? As hepatites são doenças infecto-contagiosas, tá, causadas por vírus, e tem tipos de hepatite. São 5 tipos, na verdade: A, B, C, D e E. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem mais comum os tipos A, B e C. O tipo D e o tipo E é menos comum. O tipo D ainda a gente tem um pouco na região norte do país, mas o tipo E é muito raro aqui. É mais comum na África e na Ásia. Entendi. Doutora, todas essas hepatites que a doutora citou, elas são contagiosas em si ou existem algumas que não são contagiosas? Não. Na verdade, assim, todas transmitem de formas diferentes. Assim, os 5 tipos são contagiosos, mas não da mesma forma, tá? Entendi. E quais são e como é o contágio dessa doença de um portador a outro portador? Vamos começar pelas mais fáceis. A hepatite A e a hepatite E, ela tem um ciclo oral fecal. O que é isso? São hepatites que são transmitidas por meio da boca, principalmente por comida ou água contaminada com fezes. Então, são hepatites mais comuns em locais mais pobres, mais humildes, onde a gente não tem as mesmas condições sanitárias que hoje, graças a Deus, nós temos na maioria do país. Então, são hepatites que vai ser mais comum em locais onde a renda média é menor, aonde a industrialização e todo o processo de evolução ainda não tenha chegado até esse ponto. Tá? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma incidência muito menor de hepatites A aqui no Brasil, mas ainda tem bastante. Algumas regiões ainda tem. Essa transmissão pode ser evitada de diversas formas que a gente vai estar conversando. E a hepatite B, C e D é o que mais eles têm propagado, é o que mais tem feito propagandas e divulgações, justamente pela forma de contágio. A hepatite B, C e D é transmitida principalmente pelo sangue, entre aspas, vamos dizer assim. Então, é uma hepatite que ela é transmitida pela relação sexual, que é o que a gente mais bate em cima, que hoje, infelizmente, ainda as pessoas não têm uma ampla consciência desse risco, né? Existe só aquela grande preocupação com a AIDS e esquece das outras doenças que podem ser transmitidas sexualmente.
elas podem passar da mãe para o filho. Em transfusão de sangue, houve mais casos, transfusões que ocorreram antes de 1993. Depois de 1993, a observação dos locais que fazem transfusão e o controle maior dessas transfusões diminuíram isso. Então, hoje já não é uma realidade esse tipo de transmissão. Além disso, tem relatos de transmissão por meio de material de higiene pessoal, quando você tem um paciente contaminado com doença ativa e existe um compartilhamento desses equipamentos como garfo, faca, escova de dente. Escova de dente é uma coisa que é muito pessoal, lógico que todo mundo sabe disso, mas vale a pena a gente reforçar pelo fato de que, de certa forma, ela pode provocar microtraumas que podem abrir canais para infecções. Então, essa daí é um pouco mais complicada. E, por último, dessa daí que a gente tem que chamar a atenção, locais onde fazem tatuagem, né, e manicures, que é o que teve o grande boom uma época, porque teve uma contaminação grande. Então, a gente precisa chamar essa atenção. Quem vai fazer tatuagem, procurar um local onde as medidas sanitárias são atendidas, onde eles têm essa preocupação com a preservação, com o cuidado com o paciente que está ali. Tá? É uma coisa que eu, particularmente, tenho, é uma coisa que me preocupou muito na hora da escolha, e a gente tem que se informar sobre isso, tem que pedir para ver o material que vai ser utilizado, ver que é totalmente descartável para não ter esses riscos, tá? Assim como a transmissão por meio de materiais de higiene, em geral, como a manicure. As mulheres que vão na manicure procurar ter o seu próprio alicatinho para não ter um compartilhamento, e quando tiver, ver se o local tem as condições de esterilizações necessárias. Entendi. A doutora, nessa pergunta anterior, já citou algumas formas, mas existe forma de prevenção para todas essas hepatites ou apenas para algumas? Todas. Toda doença infecto-contagiosa, ela existe uma forma de prevenção. E essa é a parte que eu acho que a gente tem que chamar muita atenção de toda a população. Nós estamos vivendo um momento super crítico com o Covid-19, justamente por causa da transmissão, né? Uma transmissão tão fácil, tão abrangente. E isso tem prejudicado muito a população, porque nós não temos esse costume. Nós somos brasileiros, a gente gosta de abraçar, de beijar, dar a mão, aquela afetividade maior do brasileiro. Então, eu acredito que isso tem sido uma dificuldade muito grande. No caso da hepatite A e hepatite E, isso é primordial. Então, o cuidado com materiais que você compartilha, o cuidado com o desprezo das fezes, se tem sanitização ou não, isso é muito importante. E aí é lógico, aquilo que a gente reforça para toda e qualquer doença, não só para hepatite, o cuidado com os alimentos que você vai ingerir, né? Fazer a correta limpeza dos alimentos, se preocupar com a origem, etc. e tal. A única forma que não tem como a gente evitar é da mãe para o filho, porque essa não tem como a gente tirar o filho, nem evitar o contato, né? De todas as outras formas, a gente pode, sim, evitar. Agora, a hepatite B, C e D é onde a gente tem a maior facilidade para evitar, justamente do que eu estava falando. Relação sexual devidamente protegida, uso de camisinha, que é uma coisa que tem diminuído muito, e a gente tem tido aí ressurgimento de doenças antigas com um número maior atualmente, então doenças que já não eram tão comuns hoje, que nem a sífilis, gonorreia, eu atendi no consultório, são doenças sexualmente transmissíveis que estavam totalmente camufladas, escondidas, não era tão comum e tem retornado. Então, isso significa o não uso do preservativo e isso significa o risco de outras doenças mais graves, como a AIDS, a hepatite, etc. Tá? E quanto à transfusão de sangue, hoje nós temos um controle muito rigoroso disso, então não é uma preocupação. Os bancos de sangue têm todo esse cuidado com os pacientes. Tá? Doutora, digamos assim, dessas hepatites, os tratamentos são diferenciados ou, vamos supor, a hepatite viral é tratada de uma forma dogmática para todas, da A a E, digamos assim,
ou para cada hepatite é um tratamento, é uma forma diferente de se cuidar do paciente? Sim, os tratamentos são diferentes. Tá? A gente tem manifestações diferentes dessa síndrome viral. Então, você tem hepatite totalmente assintomática e você tem hepatites que podem evoluir com um curso que a gente chama de fulminante, onde você tem o óbito em poucas horas ou dias, tá? E aí, você fazendo o diagnóstico, essa é a grande sacada da coisa, você conseguir fazer o diagnóstico do paciente a tempo de tratar esse paciente. Pensando que é uma doença que pode ser assintomática, a gente requer o quê? Rastreamento. Tá? Então, é isso que a gente precisa muito que a população entenda. É uma doença como câncer de mama, câncer de próstata, é uma doença que a gente pode rastrear, que a gente pode buscar o diagnóstico antes de ter os sintomas. Tá? Então, dentro desses sintomas, você pode ter um quadro totalmente leve de fadiga, um pouquinho de cansaço, uma dor muscular, dor articular, aquele amarelão típico da hepatite A da infância, que era muito comum antigamente. Então, você pode ter desde isso até um quadro de dor abdominal intensa e uma hepatite fulminante, onde você tem falha de todos os sistemas, rim, coração, etc. e tal, e a morte até então. De acordo com cada tipo de hepatite e cada quadro, a gente institui um tratamento individualizado. Entendi. A doutora se citou alguns sintomas aí específicos, né? Então, assim, doutora, por que é preciso fazer o teste, a testagem, o exame de hepatites? Porque, assim, às vezes, de acordo com o que a doutora falou, os sintomas ele pode estar relacionado a outras doenças que também demonstram os mesmos sintomas, né? Então, assim, qual o recado que a doutora deixa em relação a isso, da realmente a necessidade de estar fazendo a testagem das hepatites virais? O fato dessas doenças muitas vezes não manifestarem sintomas específicos, a gente tem que lembrar da existência delas. Então, muitas vezes, quem faz o diagnóstico é o clínico geral do posto, é o médico que estava atendendo ali na emergência. Então, você tem desde testes sorológicos que demoram alguns dias, que nem aqui no interior demora um pouco mais, até testes rápidos que têm uma facilidade maior para o diagnóstico. A necessidade de se fazer o teste é justamente não perder o tempo do diagnóstico do paciente. A doutora citou anteriormente a situação da gestante e do feto, que seria a pergunta que eu entraria agora. Mas, especificamente, existe risco durante a gravidez, além da transmissão ao feto? Sim, as formas B, C e D podem passar na gestação da mãe para o filho, né? E principalmente a forma E, quando você tem uma gestante com a forma E, é uma preocupação, graças a Deus, não é a nossa realidade, mas é uma preocupação maior pelo fato de que, se essa infecção ocorrer no segundo ou no terceiro trimestre, ocorre um risco muito grande de uma hepatite aguda, de uma doença hepática aguda, que evolui com uma insuficiência, que é a falha total do fígado, e aí a perda do feto e mortalidade tanto para o feto quanto para a mãe, tá? Os índices falam que até 20 a 25% das gestantes que tiverem hepatite E no terceiro trimestre pode morrer. Então, é um índice muito grande e preocupante. Entendi. Doutora, todas essas hepatites citadas, elas têm cura? Ou existem algumas que, infelizmente, após o contágio, o tratamento ele é durante toda a vida do indivíduo que foi contagiado ou que tenha essa hepatite? Sim, a hepatite A e C, principalmente, é o que a gente mais vai falar, ela tem cura, sim. A hepatite A, ela é autolimitada, entre aspas, né? É muito difícil, existe uma porcentagem mínima que vai evoluir com uma forma mais grave, mas na maioria das vezes é aquele quadro de diarreia, amarelão, que em alguns dias, com sintomáticos, que são os medicamentos para dor ou para o cansaço, hidratação, né? Medicamentos só que a gente usa para manter o paciente, ela se resolve, tá? Já a hepatite C, não. Essa é a grande preocupação em saúde pública hoje, porque é uma doença que tem cura, só que ela tem que ser feito o diagnóstico. Tá? E aí, a forma de diagnóstico é fácil, e aí, fazendo o tratamento, você obtém a cura. No caso da hepatite B e D, que elas são um pouco interligadas, tá? A hepatite D, ela ocorre nos pacientes que já têm hepatite B.
Então, para você se contaminar com a hepatite D, você precisa da hepatite B. E esse daí, sim, é uma doença que você não tem cura, mas você tem um controle e uma qualidade de vida muito boa hoje com os medicamentos que nós temos no mercado. Entendi. Doutora, quais seriam os meios de combate a essas hepatites? Digamos assim, ligados, além de toda a assistência de saúde pública que um município pode estar dando, existe a possibilidade de termos mais políticas públicas ligadas a esse combate de hepatite? Qual é a visão da doutora perante toda essa situação? Sim, eu acho que o maior meio de combate que nós temos hoje é a comunicação, é a conscientização das pessoas com relação à existência dessas doenças e à necessidade de rastreamento, como eu disse. Toda doença que tem formas assintomáticas requerem uma atençãozinha maior. Então, naquele exame de rotina, de repente, incluir umas perguntas a mais para o paciente, conversar um pouco mais com o paciente, identificar os pacientes potencialmente de risco ou não e fazer um teste de rastreamento. É aquele teste que a gente chama de rastreamento pelo fato de que você não tem uma suspeição de doença, você não tem uma hipótese diagnóstica em cima daquilo. Você faz justamente para pegar as formas assintomáticas. Eu acredito que essa é a melhor forma de contenção. O ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, as sociedades fizeram um movimento muito grande com relação às hepatites, por causa da hepatite B e C, que a gente tem sorologia até com testes rápidos, que é aquele teste do dedinho, sabe? Que você pega uma gotinha de sangue e faz rapidinho, e isso daí deve ser feito. Então, houve uma movimentação muito grande para a conscientização da população, e isso é muito importante. Eu acho que hoje é a nossa maior arma, porque a ciência evoluiu, surgiram os medicamentos e tratamentos e alternativas muito boas, mas ainda eu falo que a melhor forma é a prevenção. E a única forma da gente prevenir é conhecer a doença. A partir do momento que você sabe que ela existe e você conhece as formas de contágio, é mais fácil você prevenir uma doença. Doutora, e qual o recado que a doutora deixa a todos que terão acesso a esse nosso bate-papo sobre hepatites virais, relacionado à conscientização, relacionado a sintomas? Qual o recado que a doutora acha importante ressaltar, além de todas essas informações anteriores que a doutora nos prestou nesse vídeo? Eu acho que o recado é principalmente geral, não é só no caso da hepatite. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista e aí justamente uma das coisas levantada foi a questão do Covid, pós-Covid, e como que vai ficar os restaurantes, que hoje eles estavam achando o máximo a luvinha para se servir. E eu fiquei parando pensando nisso. Se a gente começar a adequar esse tipo de coisa, nós estamos colocando mais coisa no ambiente. Então, nós vamos usar luva e isso vai ser mais um plástico para ser degradado, etc. e tal. Por que não uma movimentação de lavagem das mãos? Então, para todos, inclusive aqui, falando de hepatite, o cuidado de higiene básica. Eu acho que é a primeira coisa que a gente deve aprender com esse momento que nós estamos vivendo e levar para a vida com todas as outras doenças, porque não só o Covid, mas várias outras doenças, inclusive hepatites, podem ser transmitidas pelo ciclo oral fecal. E isso pode levar a agravantes que podem comprometer uma vida. Então, a gente pode sim evitar isso adotando métodos, medidas básicas de higiene que foram esquecidas, que nem aquela coisa de antigamente que a mãe falava: olha, vai lavar a mão para sentar na mesa. Certo? Então, você não vai comer com as mãos sujas. Saiu do banheiro, lava as mãos. Então, esse é o primeiro recado que eu acho que a gente tem que deixar para a população. Segundo, sexo seguro, sempre, né? Não só pensando nas hepatites, mas nas outras DSTs, principalmente que vem aumentando os casos, né? E lembrar que a AIDS não tem cura, que ainda é uma doença grave e que nós temos aí uma hepatite B que pode se cronificar e gerar outros problemas na vida da pessoa. Então, eu não tenho AIDS, mas e as outras doenças? Então, o sexo seguro eu acho que é uma medida que a gente pode adotar para todos, prática, fácil. Hoje você tem acesso a preservativo em posto de saúde, não é uma dificuldade. E, em último e super importante, rastreamento, diagnóstico. Então, para todos que tiverem qualquer possibilidade ou que quiserem fazer o teste, os postos de saúde estão equipados com isso, com teste rápido, com sorologia. Então, de acordo com cada paciente, o médico que vai atender vai determinar o que vai ser feito.
né? Então, nós temos duas áreas que trabalham dentro disso, tanto gastroenterologia quanto a infectologia. Eu trabalho muito os pacientes que eu atendo junto com um infectologista aqui da região, não atendo eles sozinha, porque eu trabalho mais a parte gástrica, né? E a parte de infecção, ele atua junto comigo. Então, assim, o importante do paciente é lembrar que isso existe, fazer o diagnóstico e não ter medo de tratar. Então, principalmente aquela coisa da hepatite C, que todo mundo ficou com medo na época dos alicatinhos de unha, tem cura sim, desde que você faça o diagnóstico. Então, para que todos conheçam essa viabilidade dos testes e procurem os postos de saúde para fazer isso daí. Ótimo. Aproveitando o que a doutora citou, aqui vou falar pela população de Pacaembu, um recado importante que a Secretaria de Saúde nos passou, que os exames para as hepatites estão sendo pré-agendados devido à vacinação da Covid-19, e acredito que possa ser de interesse de todos que tiverem acesso a esse vídeo, entrar em contato com a UBS de sua cidade, de cada município, procurar saber como está sendo feito esses exames, se é só chegar na hora, se existe um pré-agendamento, até porque estamos enfrentando uma pandemia em período de vacinação. Então, isso sobrecarrega um pouco os nossos postos de saúde. Mas fica esse recado especialmente à população de Pacaembu, e vocês que tiverem acesso a esse vídeo, busquem as informações nos postos de saúde, porque, como a doutora disse, é acessível, está acessível a todos, entendeu? O tratamento, quanto antes ser iniciado, é melhor, entendeu? Do que já de uma forma aguda, já prejudicial a toda a saúde em si. Doutor, em nome do Rotaract da Secretaria Municipal de Saúde de Pacaembu, não tenho palavras para agradecer o compromisso e a disponibilidade que a doutora teve em estar falando sobre hepatites virais, incluindo também, englobando também outras situações, outras doenças que podem ser correlacionadas a ela, como já foi citado em nossas perguntas aqui. E agora eu gostaria que a doutora dissesse onde a doutora atende, o endereço da clínica, o telefone da clínica, porque isso seria uma forma de agradecimento da nossa parceria feita até o momento, que eu acredito que será uma parceria de outros futuros vídeos também, tá bom? Bom, primeiramente eu quero agradecer imensamente a vocês por essa iniciativa de se preocupar com a saúde pública, com doenças muitas vezes que são negligenciadas. Então isso é muito importante, essa iniciativa que vocês tiveram. O Rotaract, ele tem feito algumas atitudes, eu já participei de um outro evento com outro tema, em outra unidade, e eu acho isso incrível, sabe? É muito proveitoso para a população e importante. Eu estou à disposição para quem precisar, quem tiver dúvida. Tem o Insta, podem adicionar, pode mandar a dúvida no direct, a gente tira, a gente vai respondendo conforme forem surgindo as dúvidas. Quem quiser passar como médica, eu atuo na Clínica Médica Damasceno, fica na Rua São Paulo, 1948, aqui em Dracena, próximo da Santa Casa, bem pertinho, tá? Nosso telefone de contato é 997-360157 ou 3822-6509. Para os pacientes da rede pública, eu atendo no AME com encaminhamento. Muitas vezes eles vêm encaminhado pela unidade básica e a gente está atendendo também no SUS. Ótimo. Doutora, novamente meus agradecimentos, desejo uma semana abençoada, doutora, e que a doutora continue com esse serviço que é, digamos assim, de honraria, que é salvar vidas. E que estamos abertos também, acredito que possa surgir novas oportunidades, e eu agradeço imensamente toda a disponibilidade, todo o contato que tivemos, tá? E em nome do Rotaract da Secretaria Municipal de Saúde, eu, Murilo Araújo, dou por encerrado esse bate-papo. Não vamos dizer que foi uma entrevista, foi mais um bate-papo, uma troca de conhecimentos, e que toda a população e todo mundo que tem acesso a esse vídeo se atentem a todos os sintomas, a todas as possibilidades de vocês estarem fazendo os exames de hepatite, tá? Lembrando que varia de cada município, se for pré-agendado ou chega na hora, ressalvando que o município de Pacaembu está fazendo pré-agendamento, só entra em contato via telefone, tá?
e entre em contato com as unidades básicas de saúde de cada município. Doutora, obrigado, fica toda a minha satisfação e admiração pela doutora, a qual aceitou essa parceria aqui. Muito obrigada, espero que a gente se veja em breve muitas vezes. Por favor. Prazer.